Uns defendem as costumeiras trocas de presentes, banquetes, árvores de Natal e a lendária figura do Papai Noel. Outros, condenando essas práticas, reivindicam a data como o nascimento de Cristo, pugnando pela sacralidade do evento, repudiando assim toda a tradição não cristã existente no Natal. Afinal, qual o verdadeiro sentido do Natal? Meu nome é Oswaldo Sereia e vamos falar um pouco sobre essa tão importante data. O cristianismo, ao longo de sua história, interagiu com diversas culturas e tradições, incorporando influências, notadamente datas comemorativas. Esse processo é conhecido como sincretismo religioso ou cristianização. Em vez de tentar erradicar completamente as práticas e celebrações populares, a Igreja muitas vezes as ressignifica, dando-lhes um novo sentido cristão. Essa abordagem facilitava a conversão e adesão das populações, permitindo que mantivessem certas tradições, agora com a roupagem cristã. Assim, o cristianismo, ao longo de sua história, demonstrou essa notável capacidade de assimilar e adaptar elementos e culturas de outras religiões existentes, incluindo suas datas comemorativas. Essa estratégia de cristianização de festividades pagãs foi fundamental para a expansão e aceitação em diversas sociedades. O Império Romano havia se expandido muito e formava um aglomerado de diversas culturas e tradições, e precisava de um elo que unisse ideologicamente essa heterogênea população. E a religião foi o mecanismo usado para essa unificação. Entre a pluralidade religiosa existente no Império Romano, era marcante o mitraísmo, que era uma religião persa pautada na mitologia indo-iraniana. Nesse momento, o cristianismo ganhava força no Império em razão da sua organização. O Império era bastante heterogêneo, e se de um lado havia muita lealdade de culturas que viam na dominação romana um avanço para a sociedade, havia, notadamente na Judéia, muita resistência aos ditames romanos. Na Judéia, predominavam os ideais cristãos. Contribuindo com esse cenário, o imperador Constantino havia se convertido ao cristianismo e, por meio do Édito de Milão, no ano de 313, havia concedido liberdade de culto aos cristãos que antes eram perseguidos. Assim, no ano 380 da nossa era, o imperador romano Teodósio I impôs o cristianismo como religião oficial do Império Romano através do Édito de Tessalônica. Isso era muito conveniente, pois ao tempo que pacificava a Judéia, criava um elo de unicidade em todo o Império. Vale destacar que Teodósio era um cristão fervoroso. E para facilitar a aceitação do cristianismo como religião, que era um projeto político do Império Romano, houve a incorporação de elementos e crenças e rituais pagãos, especialmente na formulação de suas datas sagradas. Antes de darmos sequência, precisamos entender
o verdadeiro significado do termo pagão, pois na nossa cultura a gente associa muito o paganismo ao ateísmo, o que é um equívoco. A palavra pagão vem do latim paganus, que se referia originalmente a alguém que vive em áreas rurais. No âmbito religioso, o termo ganhou uma nova conotação, servindo para designar aqueles que não seguem as religiões abraâmicas, especialmente aqueles que praticam religiões com múltiplos deuses ou divindades da natureza. E vale lembrar que as religiões abraâmicas eram compostas pelo cristianismo, judaísmo e islamismo. Assim, para facilitar a conversão e assimilação de novos fiéis, a Igreja frequentemente sobrepôs suas celebrações a festividades já existentes no calendário pagão. Isso permitiu que as populações mantivessem parte de seus costumes, mas com um novo significado cristão. Vejamos alguns exemplos de influências pagãs. O carnaval, que precede a quaresma, é associado a antigas festas pagãs de inversão da ordem e celebração da abundância antes de um período de recolhimento. Também a Páscoa, embora a Páscoa cristã celebre a ressurreição de Jesus, sua data e alguns de seus símbolos possuem raízes em outras tradições. A Páscoa cristã coincide com a Páscoa judaica, o Pessach, que comemora a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Além disso, a palavra Easter, que é Páscoa em inglês, é associada a Eostre ou Ostrara, uma deusa pagã da primavera, cujas celebrações envolviam símbolos de fertilidade, como ovos e coelhos, que foram incorporados à iconografia da Páscoa cristã. A Páscoa, ou Pesach, do hebraico, passar por cima, é uma das festas mais antigas e importantes do calendário judaico. Sua origem é narrada no livro do Êxodo, no Antigo Testamento da Bíblia. Séculos depois, no tempo de Jesus, a Páscoa judaica continuava a ser uma festa central, celebrada anualmente. Os evangelhos relatam que Jesus foi a Jerusalém para celebrar a Páscoa com seus discípulos. A última ceia que ele compartilhou com eles antes da sua prisão e crucificação foi, na verdade, uma ceia pascal. Temos também o Dia de Todos os Santos e de Finados. O Dia de Todos os Santos, comemorado em 1º de novembro, e o Dia de Finados, em 2 de novembro, têm origem que se entrelaçam com antigas celebrações pagãs de honra aos mortos e ancestrais, como o Samaim celta, que mais tarde deu origem ao Halloween. Também o Natal é uma data pagã. A data de 25 de dezembro, que celebra o nascimento de Jesus, não é mencionada na Bíblia como a data exata do seu nascimento. Acredita-se que essa data foi escolhida para coincidir com festividades pagãs que celebravam o solstício de inverno no hemisfério norte. A Saturnália romana era uma das festas romanas mais populares, dedicada ao deus Saturno, sendo comemorada entre 17 e 25 de dezembro. Era um período de grande alegria, banquetes, troca de presentes, inversão de papéis sociais, como senhores servindo de escravos, e interrupção das atividades cotidianas. A Saturnália culminava por volta do dia
23 de dezembro. O culto persa a Mitra, que, como vimos, era muito popular em Roma, celebrava o nascimento de Mitra, uma divindade solar, por volta do solstício de inverno, ou seja, no dia 25 de dezembro. Além das datas, temos também outras influências, como as tumbas, artes e templos. A prática de decorar tumbas e construir templos suntuosos era comum entre pagãos e judeus e foi adotada pelos cristãos. O famoso Panteão Romano, por exemplo, um exemplo dedicado a todos os deuses, foi transformado em uma igreja dedicada a todos os santos. Tivemos também a adoração de deusas na forma de santas. Em algumas regiões, a veneração da deusa pagã foi, com o tempo, reinterpretada e assimilada à adoração de santos cristãos, muitas vezes mantendo localizações e rituais semelhantes. Mas voltemos ao nosso tema, que é o Natal. Havia também no Império Romano o Sol Invictus, que era comemorado no dia 25 de dezembro. Esse culto foi muito popular no Império Romano, especialmente a partir do século III d.C. Era uma celebração do nascimento ou renascimento do Sol, que atingia seu ponto mais baixo no céu e começava sua jornada ascendente novamente. O imperador Aureliano oficializou o culto ao Sol Invicto no ano de 274 de nossa era e dedicou-lhe um templo em Roma. E no dia 25 de dezembro era o Dies Natalis Solis Invicti, ou aniversário do Sol Invicto. Temos também o Iule nórdico e germânico, que celebrava o nascimento do Sol. Muitas tradições natalinas, como a árvore de Natal e o tronco de Iule, têm origem nessas celebrações pagãs. E essas festividades pré-existentes foram ressignificadas pelo cristianismo como o Natal, o nascimento de Cristo. Os primeiros cristãos não celebravam o Natal no sentido que o conhecemos hoje. As primeiras comemorações de Jesus focavam na sua morte e ressurreição, que era a Páscoa. A ideia de celebrar o seu nascimento ganhou força a partir do século III e IV de nossa era. E a decisão de fixar o nascimento de Cristo em 25 de dezembro ocorreu no século IV. E é vista por muitos historiadores e teólogos como uma estratégia de cristianização. Ao estabelecer o Natal no mesmo período de festivais pagãs amplamente difundidos, a Igreja Católica poderia oferecer uma alternativa cristã às celebrações existentes. Em vez de celebrar o nascimento do Sol, os cristãos passaram a celebrar o nascimento do Sol da Justiça ou da Luz do Mundo, que eram títulos atribuídos a Cristo. Essa sobreposição de datas facilitava a conversão e a assimilação de populações pagãs ao cristianismo, pois elas já estavam acostumadas a grandes celebrações nessa época do ano. E ressalto que essas apropriações e ressignificações não foram meramente casuais, mas representavam uma estratégia da Igreja para facilitar a transição de crenças pagãs para o cristianismo, tornando a nova fé mais familiar e aceitável para as populações já estabelecidas. Isso demonstrava a incrível capacidade de adaptação e o dinamismo do cristianismo,
em sua jornada para se tornar uma das maiores religiões do mundo. Assim, essa interação complexa entre o cristianismo e outras tradições, especialmente o paganismo, é um testemunho da evolução das práticas religiosas e da interconexão das culturas ao longo da história. E a assimilação dessas datas comemorativas pagãs pelo cristianismo pode ser explicada por diversas razões. Primeiro, para facilitar a conversão. Tornou o cristianismo mais atraente para as populações pagãs, que não precisavam abandonar todas as suas práticas culturais. Outro ponto é a legitimação e enraizamento. Ao se apropriar de datas e locais sagrados pré-existentes, o cristianismo estabeleceu-se mais firmemente no imaginário popular e no calendário cultural. Ao mesmo tempo que extinguia as tradições pré-existentes, criava outras substituindo-as com aproveitamento de datas e rituais. Também serviu para a minimização de conflitos. Evitou confrontos diretos com tradições profundamente enraizadas, permitindo uma transição mais suave. Também, um ponto importante é o universalismo da mensagem. A capacidade de adaptar e simbolizar a mensagem cristã através de diversas formas culturais demonstrou a universalidade da fé. Embora alguns críticos apontem que essa assimilação pode ter diluído a pureza da mensagem cristã original, para a Igreja foi uma estratégia eficaz de evangelização e consolidação. A complexidade dessas origens e o sincretismo são temas de estudo contínuo para historiadores e teólogos. O objetivo dessa apresentação não é minimizar o cristianismo, mas, ao contrário, mostrar que ele abarca diferentes culturas, diferentes tradições, e assim minimizar esse antagonismo criado pelas pessoas. É mostrar que, apesar da diversidade decorrente das diferentes religiões e culturas, existe uma universalidade fantástica que vai além dos dogmas constituídos. No caso específico do dia 25 de dezembro, fontes históricas apontam que Cristo não teria nascido nessa data. Provavelmente teria nascido em março. Porém, isso não impede que, na ausência de uma informação precisa, adotemos essa data para simbolizar seu nascimento. Não há nada de errado nisso. Não podemos, no entanto, nos apropriarmos de forma excludente dessa data e endemonizar aqueles que dão um sentido diferente a ela, mantendo tradições como da árvore de Natal, troca de presentes e festividades. Em um ou em outro caso, existe um ponto comum, que é o espírito de fraternidade, de perdoar, de estender as mãos. A ideia de fraternidade depositada nessa data é tão forte que sobrepõe até o 1º de janeiro, que é a data destinada à fraternidade universal. Precisamos reforçar esses laços de fraternidade, seja considerando essa data como o nascimento de Cristo ou de uma tradição que antecede a ele. Que o Natal possa tornar-se uma data universal, que, indo além do cristianismo, possa significar um momento de união de toda a humanidade,
nos espíritos de fraternidade e comunhão universal. E esse espírito de fraternidade e comunhão universal está intrinsecamente ligado aos ensinos de Jesus. Assim, reforçar o espírito de fraternidade natalina é fazer com que os ensinos de Cristo cheguem a todas as pessoas, sejam elas cristãs ou não. É fazer com que, ao menos nesse dia, esqueçamos nossas divergências e vivamos como irmãos, assim como Cristo nos ensinou. Muito obrigado a todos pela paciência.